Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, comigo tudo bem, graças a Deus. Estou aqui para nós iniciar o vídeo número 7 do Caminho de Mesa Soberano. Peço a vocês para se inscrever no meu canal, quem não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E os que estão inscritos, eu peço também para compartilhar, para ativar o sininho, deixar o like, peço para vocês todos deixarem o like aí. E agradeço por estarem tendo a paciência de me assistir. Vamos lá que eu vou ditar, porque tem gente que já está esperando, que já fez até a 150, eu vou ditar a 151, pessoal. A carreira 151 tem um aumento de 6 pontos, tem que fazer 9 correntinhas para começar. Aí completa até dar 13 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 6 quadradinhos, 31 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 14 quadradinhos. Depois vem 16 pontos e 1 quadradinho e 19 pontos que vai caber só 6, como é que é mesmo? Tem que aumentar mais 12. Vai caber 12 mais 6, tá 18. Vai caber só 7. Eu não tô muito boa na matemática, não. Vai caber 7, tem que completar até dar 19. Então, tem que aumentar 12 pontos. Para aumentar 12 pontos, tem que fazer 15 correntinhas. É sempre 3 correntinhas a mais. Então, o aumento de 12 pontos faz 15 correntinhas, pega na quinta e faz os pontos, os 12 pontos, que aí com os 7 que já estava ali, vai dar os 19 pontos de aumento. Aí volta, caminha até o topo, para começar a carreira 152, que também tem um aumento grande, ó. A 152 tem um aumento de 9 pontos no começo, então terminou aquele aumento, vai fazer o outro aumento. São 12 correntinhas de novo para aumento de início de carreiras, que vai dar 12 correntinhas para fazer 9 pontos. E aí completa, que a carreira 152, ela começa com 49 pontos. 9 do aumento e mais 40. Completa até dar 49 pontos. Aí vem um quadradinho, 10 pontos, 9 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 43 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 4 quadradinhos. 22 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos e 5 quadradinhos, e 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 5 quadradinhos, e 16 pontos, e aí vai ter um aumento grande aqui que eu vou ter que ensinar vocês agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tem que fazer, tem aumento de 16 pontos, tem que fazer 24 correntinhas. Porque 21 pontos não vai caber no aumento, eu vou ter que fazer junto com vocês esse aí que não tem como eu explicar. Porque faz 16 pontos, deixa eu pegar aqui o trabalho pronto. Só um pouquinho, pessoal, que aqui tem vento. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa aqui em cima. Onde é que tá esse aumento? É aqui, ó, pessoal. É aqui, ó. 5 quadradinhos. Tá aqui os 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, né? Daí depois são 16 pontos. 3, 6, 9, 12, 15, 16 pontos. E aí, tem que fazer o aumento para fazer essa partezinha, ó. Faz 24 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu já fiz um pedacinho aqui, porque aqui tá pronto. Então, eu fiz aqui, ó, como se fosse a partezinha que tá pronta ali, ó. Agora, eu vou fazer as 24 correntinhas. Vou ver melhor aqui. 24 correntinhas, pegar na quinta. Eu vou fazer as 24 correntinhas. Então, vocês fazem assim, quando chegar aqui no cantinho, terminou a carreira 152, com 16 pontos,
Aí, vamos fazer 24 correntinhas. Eu vou fazer as correntinhas e já volto com vocês. Esse aumento aqui, ele é um aumento de 21 pontos, né? Por isso que precisa 24 correntinhas. Porque é sempre 3 a mais. Aí, a gente pega na quinta, já fiz as 24 aqui, ó. Pega na quinta correntinha, laçada na agulha, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4. Pegar aqui na quinta. Agora, nós vamos fazer... Ele vai até aqui, depois o outro ali foi depois. Só um pouquinho, pessoal. Pega aqui na quinta, vamos fazer aqui 13 pontos. As correntinhas já valem pro primeiro ponto, ó. Já fiz 2, agora vamos fazer até 13 pontos. Vocês façam 13 pontos aí, que eu vou fazer aqui. Fiz aqui os 13 pontos nas correntinhas, só que o trabalho tá assim, ó. Isso aqui, o trabalho tá assim, ó. Fiz aqui os 13 pontos, virado pra baixo, ó. Eu tô mostrando pra cima só pra vocês verem. Virado pra baixo, são esses 13 aqui, ó. Agora, eu tenho que fazer esses 7. Então, eu vou caminhar aqui até o quarto ponto. Aqueles 8 ali, tem que sobrar 8 pontos ali, ó. Dos 24, peguei na quinta, fiz 13 pontos, contando as correntinhas como primeiro ponto. Tem que sobrar 8, que é esse espaço aqui. Esse espaço representa 3 quadradinhos, que é 1, 2, 3. E depois nós vamos trabalhar em cima desses pontos aqui na próxima carreira, ó. Aí, vai trabalhar aqui fazendo um quadradinho no meio, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como faz os 7 pontos aqui, ó. Vira o trabalho pra trás, vira de volta. Faz uma correntinha, como a gente faz uma diminuição, né? Caminha logo pro segundo ponto. Ai, trancou, enredou e não deu. Deixa eu só me ajeitar aqui. Caminha pro segundo. Não tô conseguindo. Pro terceiro. Deixamos o primeiro, então, né? Então, tem 3. Agora, vamos pro quarto. 4 pontos aqui. Nós vamos começar a trabalhar no quarto ponto pra fazer 7 pontos, que é aquele 7 que fica virado pra baixo ali, ó. 2, 3. 3 correntinhas pra fazer o primeiro ponto. Faço aí os 7 pontos, que eu já volto com vocês. 6 pontos eu já tenho aqui, vou fazer o 7º. Vai sobrar 3 ali no final, ó. Vai sobrar 3 pontos. 7 pontos, sobrou 3. Agora, eu tenho que descer aqui, caminhar para chegar aqui no topo, para iniciar a carreira seguinte, ó. Para chegar ali, para iniciar a carreira 153, que vai ser ali em cima dessa parte aqui, ó, que é essa carreira aqui, ó. É essa aqui. Então, vamos caminhar aqui, descer, caminhando sobre este ponto aqui. Pode ser fazendo uma correntinha ou não. Pode ser pegando dois fios aqui, assim, ó. Aí, caminha com ponto baixíssimo. Depois, prende no pé do próprio ponto aqui, ó. E aí, caminha sobre os pontos aqui. São 3 pontos que sobrou aqui, né? 2... 3 e caminha na lateral também. 4, 5 na lateral, até chegar na última correntinha, que é a correntinha do topo do início da carreira seguinte aqui, ó. Mas a carreira seguinte tem aumento de 3 pontos, a carreira 153 tem um aumento de... Deixa eu ver onde é que tá, 153, já tá lá no outro lado, vou tirar o caderno aqui. Já tem um aumento de 3, começa com 19 pontos, mas tem um aumento de 3, que é esses 3 aqui, ó. Aí, vai ter 19 pontos, vai dar ali, ó. Eu vou só fazer o aumento aqui, agora aqui nós temos que fazer as 6 correntinhas para aumentar os 3 pontos de início de carreira, aqui, para fazer aquele ali, ó. Então, faço 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega na quinta. 2 pontos já tem, na sexta, 3 pontos já tem. Agora, o quarto ponto vai bem nesse topo aqui, nessa última correntinha, onde a gente caminhou até ali, que é o topo
do primeiro ponto da carreira anterior, no caso, né? Assim, já tem 4 pontos. Agora aqui eu não preciso ensinar vocês a fazer, né? Aqui vocês já sabem. É só seguir fazendo os pontos altos sobre esses aqui, até completar 19. Então, vai dar no terceiro ali, ó. É que aqui tá torcido porque a gente tá trabalhando com coisa virada para baixo, né? Então, vai dar 1, 2, 3, vai dar no terceiro ali os 19 pontos, ó. Aí, vai fazer um quadradinho. Terminou os 19 pontos, faz as 2 correntinhas, pula 2 correntinhas aqui, ó. E completou o quadradinho. Pulou 2 correntinhas, pegou no outro. Aí, começa, são 19 pontos inicial, né? Depois vem o quadradinho. E mais 19 pontos, que 3 pontos já ainda vai ficar aqui, ó, nas correntinhas aqui, ó. 3 pontos vai ficar ali e segue pegando no outro ali, ó, até completar os 19. Depois vem 4 quadradinhos. Agora eu vou continuar digitando pra vocês. Eu acho que assim deu bem pra vocês entenderem como é que faz essa partezinha, né? Aí eu vou continuar digitando aqui a carreira 153, que é essa aqui de cima. Ali era o final da 152, né? Então, a carreira 153, ela começa com aquele aumento que nós fizemos ali, os 19 pontos, conforme eu mostrei pra vocês, um quadradinho. Depois vem 19 pontos, 4 quadradinhos. 16 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 3 quadradinhos. 4 pontos, 3 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho. 22 pontos, 4 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 40 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 8 quadradinhos, e 70 pontos, que vai caber 63, e vocês têm que aumentar mais 6 fazendo as 9 correntinhas, aumento de final de carreira, né? Faz 9 correntinhas e faz os 6 pontos de aumento para completar, tem que dar 70 pontos no final da carreira. A 154 começa a reta. 58 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, 34 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 4 quadradinhos, 16 pontos, 2 quadradinhos, 22 pontos, 2 quadradinhos e 22 pontos, 1 quadradinho. E 19 pontos para terminar a carreira, termina a reta com a carreira anterior. Carreira 155 começa a reta também. Começa com 19 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho. 25 pontos, 10 quadradinhos. 31 pontos, 3 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho. E 10 pontos, 2 quadradinhos. 25 pontos, 7 quadradinhos. 7 pontos e 7 quadradinhos. 13 pontos e 1 quadradinho. E 52 pontos e vai sobrar 6 pontos no final, porque ela tem diminuição no final da carreira. Então, termina com 52 pontos, sobrando 6 no final. E a carreira 156 tem diminuição no início, ó. Tem que caminhar até o 4º ponto, deixar 3 pontos para trás, a diminuição de 3 pontos. Caminha até o 4º ponto para começar a trabalhar. Começa com 25 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 7 quadradinhos. 4 pontos, 7 quadradinhos. 25 pontos, 2 quadradinhos, tá? 2 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 2 quadradinhos. 25 pontos, 11 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho. 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos para terminar a carreira. Termina reta com a carreira anterior. Ela teve diminuição no início e terminou reta. E a 157 começa a reta e termina a reta. Carreira 157. Começa com 10 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho de novo. 10 pontos, 1 quadradinho, são 4 vezes aqui, pessoal. Eu anotei um de cada vez.
São 4 vezes repetida de 10 pontos e um quadradinho. 1, 2, 3, 4. Depois vem 13 pontos e um quadradinho, 16 pontos e 10 quadradinhos, 22 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 2 quadradinhos, 22 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 8 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos e 34 pontos para finalizar a carreira. Termina reta com a carreira anterior. Termina com 34 pontos, reta com a anterior. Carreira 158 tem diminuição no início. Diminuição de 6 pontos, então tem que caminhar até o 7º ponto para começar. Começa com, deixa 6 para trás e começa a trabalhar no 7º ponto. 34 pontos, 3 quadradinhos. 19 pontos, 8 quadradinhos. 16 pontos, 3 quadradinhos e 16 pontos, 3 quadradinhos. Repete 2 vezes iguais aqui. De 16 pontos e 3 quadradinhos. Depois vem 16 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos e 3 quadradinhos. 19 pontos, 10 quadradinhos. 16 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos e 1 quadradinho, e agora 2 vezes aqui de 10 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 2 vezes iguais de 10 pontos e 1 quadradinho, e 10 pontos para terminar a carreira, termina a reta com a carreira anterior. Carreira 159 tem diminuição de 3 no começo e de 6 no final. Diminuição diferente no início e no fim. Carreira 159, caminhar até o 4º ponto para começar, deixando 3 pontos para trás. Começa com 5 vezes de 10 pontos e 1 quadradinho. Repete 5 vezes 10 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 16 pontos e 10 quadradinhos. 19 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho, 19 pontos e 9 quadradinhos, e 19 pontos e 8 quadradinhos, e 19 pontos e 1 quadradinho, e 34 pontos para finalizar a carreira, vai sobrar 6 pontos no final, faz 34 pontos e sobra 6 no final. A carreira 160 tem diminuição também no início da carreira. E aumento lá no final. Diminuição de 3 pontos no início, então tem que caminhar até o 4º ponto para começar. 19 pontos e 5 quadradinhos. 16 pontos, 9 quadradinhos. 22 pontos, 8 quadradinhos. 37 pontos e 3 quadradinhos. 13 pontos, 3 quadradinhos. 19 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos para terminar a carreira, que vai caber só um, vocês têm que aumentar mais 6 pontos, quer dizer, depois do quadradinho, vocês fazem 9 correntinhas, aumentam 6 pontos e prende embaixo, e aí volta, né? Ela vai ficar com 7 pontos no final da carreira. Vamos para a carreira 161. Carreira 161, começa a reta e termina com aumento, então ela começa a reta. Carreira 161, começa com 7 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos e 2 quadradinhos, 19 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos, 28 pontos e 8 quadradinhos, 37 pontos, 7 quadradinhos, 22 pontos, 10 quadradinhos, 13 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 2 quadradinhos e 19 pontos, que vai caber só 13, e vocês têm que aumentar mais 6 pontos no final, fazendo 9 correntinhas, aumentando 6 pontos, para completar os 19 pontos do final da carreira. Tem um aumento de 6 pontos. A carreira 162 tem aumento de 3 pontos.
Então, tem que fazer 6 correntinhas para iniciar a carreira 162. Aumentando 3 pontos, completando... Deixa eu ver se tá aparecendo aí para vocês. Tô levantando muito o caderno e não tá aparecendo, né? Começa com 19 pontos, com um aumento e mais... Completa até dar 19 pontos. Um quadradinho. 22 pontos, um quadradinho. 10 pontos e 12 quadradinhos. 22 pontos, 6 quadradinhos. 37 pontos, 8 quadradinhos, 31 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 8 quadradinhos, 22 pontos, 2 quadradinhos e 13 pontos, que vai caber só 10, e vocês aumentam mais 3 pontos, aumento no final de carreira. São 13 pontos para finalizar a carreira, né? Carreira 163, começa reta e termina reta. 163, começa com 16 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 3 quadradinhos, 19 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 34 pontos, 9 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 6 quadradinhos, 22 pontos, 15 quadradinhos. E 49 pontos para terminar a carreira. Termina a reta com a carreira anterior. A carreira 164 tem diminuição no início. 3 pontos de diminuição. Tem que caminhar até o 4º ponto para começar a trabalhar. Aí faz 43 pontos, 11 quadradinhos. 43 pontos e 11 quadradinhos, deixando aqueles 3 para trás no início, né? Depois vem 13 pontos e 4 quadradinhos, 22 pontos, 9 quadradinhos, 10 pontos e 11 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho agora, 22 pontos, 4 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos e 13 pontos e 5 quadradinhos. E 13 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos para finalizar a carreira, termina a reta. Carreira 165 é reta no início. Começa com 10 pontos e 1 quadradinho, 19 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos e... Aqui tem bastante quadradinho, 33 quadradinhos. 33 quadradinhos. 19 pontos, 10 quadradinhos, 40 pontos para finalizar a carreira e vai sobrar 3 pontos no final, que ela tem diminuição no final. A carreira 165 também tem diminuição no final, no início. Terminou a carreira 165 com 40 pontos, sobrando 3 no final. Vira o trabalho e caminha até o 10º ponto para começar a carreira 166. Deixa 9 para trás, começa a trabalhar no 10º ponto. Faz 31 pontos, 9 quadradinhos. 25 pontos, 4 quadradinhos. 13 pontos, 24 quadradinhos. 16 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 3 quadradinhos. 28 pontos, 1 quadradinho. 22 pontos, 3 quadradinhos e 10 pontos para finalizar a carreira. Vai sobrar 3 pontos no final. Uma diminuição de 3 pontos no final da carreira. A carreira 167 tem diminuição de 3 pontos no início. Caminha até o 4º ponto, deixa 3 para trás e começa. 19 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 2 quadradinhos. 19 pontos, 24 quadradinhos. 19 pontos, 3 quadradinhos. 34 pontos, 7 quadradinhos. E 31 pontos, que vai caber só 28, vocês aumentam mais 3 pontos no final da carreira, para completar os 31 pontos do final da carreira. A carreira 168 começa a reta. 28 pontos, 7 quadradinhos. 37 pontos, 2 quadradinhos. 25 pontos, 24 quadradinhos. 22 pontos e 2 quadradinhos. 19 pontos, 1 quadradinho.
16 pontos, um quadradinho. 13 pontos, um quadradinho. E 16 pontos, para finalizar a carreira, vai sobrar 3 pontos no final. Faz os 16 pontos e vai sobrar 3, que ela tem diminuição de 3 no final da carreira. Vira o trabalho para começar a 169, que tem uma diminuição de 15 pontos. Tem que caminhar até o ponto 16, até o 16º, para começar a trabalhar. E ela começa com quadradinhos. Deixa 15 pontos para trás, começa a trabalhar no 16. Faz 5 correntinhas para fazer o primeiro quadradinho. São 2 quadradinhos de início de carreira, né? Depois 7 pontos e 2 quadradinhos. 13 pontos, um quadradinho. 25 pontos, 2 quadradinhos. 13 pontos, 3 quadradinhos. 16 pontos, 18 quadradinhos. 25 pontos, 2 quadradinhos. 19 pontos, um quadradinho. 16 pontos e 8 quadradinhos. E 25 pontos para terminar a carreira. Termina a reta com a carreira anterior. A carreira 170 começa a reta. Começa com um quadradinho. Então, é 5 correntinhas, faz o quadradinho. Depois vem 16 pontos e 5 quadradinhos. 13 pontos e um quadradinho. 19 pontos e um quadradinho. E 19 pontos e um quadradinho de novo. E aí vem 25 pontos, que eu borrei aqui, anotei aqui embaixo. São 25 pontos e 16 quadradinhos. 28 pontos e 5 quadradinhos, 31 pontos, um quadradinho, 10 pontos, 4 quadradinhos e 7 pontos para finalizar a carreira. Termina a reta com a carreira anterior. Termina a reta com 7 pontos. Essa é a 170. Vamos para 171. 171 começa a reta com a carreira anterior. Começa a reta com 13 pontos, 5 quadradinhos, 25 pontos, um quadradinho. 7 pontos, um quadradinho. 43 pontos, 11 quadradinhos. 25 pontos, um quadradinho. 13 pontos, um quadradinho. 19 pontos, um quadradinho. 16 pontos, um quadradinho. 19 pontos e 10 quadradinhos. Ela termina em quadradinhos. Termina reta com a carreira anterior. São 10 quadradinhos e termina reta com a carreira anterior. E a carreira 172 começa a reta também com 10 quadradinhos. Ó, vai dar quadradinho sobre quadradinho ali, ó. Começa a reta com 10 quadradinhos. Para fazer o primeiro quadradinho sempre tem que ser 5 correntinhas. Depois vem 22 pontos, um quadradinho, 16 pontos, um quadradinho e 16 pontos, um quadradinho. 2 vezes iguais aqui, de 16 pontos e um quadradinho. Depois vem 13 pontos e um quadradinho. 28 pontos, 10 quadradinhos. 34 pontos, um quadradinho. 7 pontos, um quadradinho, 2 vezes repete de 7 pontos e um quadradinho. Repete 2 vezes. Depois vem 25 pontos, 3 quadradinhos. 4 pontos, um quadradinho e 13 pontos para terminar a carreira. Termina a reta com a carreira anterior. Carreira 173 também é reta. Começa com 13 pontos e um quadradinho. 10 pontos e um quadradinho. 22 pontos, um quadradinho. 13 pontos, um quadradinho. 7 pontos, um quadradinho. 13 pontos, um quadradinho. 16 pontos, 10 quadradinhos, 28 pontos, um quadradinho. Aqui, 13 pontos e um quadradinho igual 2 vezes, quer dizer, repete 2 vezes de 13 pontos e um quadradinho. Depois vem 16 pontos e um quadradinho, 25 pontos e 10 quadradinhos. Termina com quadradinhos. Termina com 10 quadradinhos. A 174 tem um aumento grande, ó. Tem 24 pontos de aumento. Então, para 24 pontos de aumento, tem que fazer 27 correntinhas. Pegar na quinta e começar a fazer os 24 pontos de aumento. E aí, completa, porque ela inicia com 25 pontos e 8 quadradinhos. 24 vai estar na parte do aumento, né?
E aí vai fazer mais um que prende ali no trabalho, na continuação. São 25 pontos, 8 quadradinhos, 34 pontos, 7 quadradinhos, 28 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos e 10 quadradinhos, 19 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 16 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho. Termina com 1 quadradinho reta com a carreira anterior. Carreira 175 também é reta no início, tem aumento no final. É reta no início. Começa com 13 pontos e 2 quadradinhos. 10 pontos e 2 quadradinhos. 10 pontos e 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 2 quadradinhos. 31 pontos, 10 quadradinhos. 28 pontos, 1 quadradinho. 16 pontos, 4 quadradinhos. 25 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 6 quadradinhos e 40 pontos que vai caber só 31 e vocês têm que aumentar mais 9. Para aumentar 9 pontos, tem que fazer 12 correntinhas e pegar na quinta. Prende embaixo, né, para completar os 40 pontos de aumento no final. Os 40 pontos que é o final da carreira, né? 9 são aumento. A 176 tem diminuição no início. Caminha até o quarto ponto, deixa 3 para trás e começa a trabalhar no quarto ponto. Faz 40 pontos e 5 quadradinhos. 16 pontos, 4 quadradinhos. 40 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho. 31 pontos, 10 quadradinhos. 22 pontos, 2 quadradinhos. 4 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho. 16 pontos, 4 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos e 13 pontos para finalizar a carreira, termina reta com a carreira anterior. Ela teve diminuição no início, né? Aqui no final termina reta com 13 pontos normal. Carreira 177 começa a reta. 16 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 1 quadradinho. 7 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 17 quadradinhos. 13 pontos, 2 quadradinhos. 16 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 2 quadradinhos. 73 pontos, 73 pontos, 5 quadradinhos. 25 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos para terminar a carreira. Vai sobrar 3 pontos no final. Ela começou reta, mas ela teve diminuição de 3 pontos no final. Faz 7 pontos e vai sobrar 3 no final. 178, começa a reta e vai ter diminuição no final também. Começa a reta, carreira 178, 13 pontos, 3 quadradinhos. 19 pontos, 5 quadradinhos, 76, aqui é 7, 6, 76 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos, 11 quadradinhos, 22 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos e 3 quadradinhos e 13 pontos para terminar a carreira. Vai sobrar 3 pontos no final, que ela tem diminuição no final. 179 tem diminuição no início e no final. Carreira 179, deixa 3 pontos para trás. Tem que caminhar até o quarto ponto para começar a trabalhar. Deixa os 3 e começa com 1 quadradinho. Carreira 179, caminha até o quarto ponto, faz 5 correntinhas para fazer o quadradinho. Inicia com 1 quadradinho, 10 pontos e 3 quadradinhos, 13 pontos e 5 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 28 pontos, 8 quadradinhos, 22 pontos, tá borrado, mas botei aqui embaixo, 22 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 73 pontos, aqui, ó, 73 pontos, 7 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos,
19 pontos e vai sobrar 3 no final. Ó. Faz os 19 pontos, vai sobrar 3, que ela teve diminuição no final da carreira. A carreira 180 é reta. Começa a reta e termina a reta. Começa com 25 pontos, 2 quadradinhos. 7 pontos, 6 quadradinhos. 67, né? São 67 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho. 22 pontos, 7 quadradinhos. 7 quadradinhos. Tá borrado, mas é 7. 25 pontos, 2 quadradinhos. 7 pontos, 2 quadradinhos. 22 pontos, 7 quadradinhos e 16 pontos para terminar a carreira. Termina a reta com a anterior. Carreira 181. Eu vou dar só essa para vocês e vou encerrar o vídeo. O vídeo 8 vai iniciar na carreira 182. Esse é o vídeo 7, né, que eu tô dando para vocês. Carreira 181. Começa a reta e termina com diminuição. 22 pontos, 4 quadradinhos. 22 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 2 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos. 19 pontos e 8 quadradinhos. 22 pontos, 1 quadradinho. 19 pontos, 2 quadradinhos. 28 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 4 quadradinhos. 7 pontos, 4 quadradinhos. 10 pontos, 1 quadradinho e 28 pontos para terminar. E vai sobrar 3 pontos no final. Faz 28 pontos e sobra 3. Agradeço a vocês pela paciência, peço de me assistirem, né? Agradeço e peço a Deus que abençoe vocês e os trabalhos de vocês. E até o próximo vídeo, que vai ser a parte 8. Tchau, tchau.